Queridos irmãos, nós vamos estar refletindo nesta noite sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Será que Páscoa trata-se de ovos de chocolate? Será que Páscoa trata-se de coelho? O que você tem ensinado para os seus filhos? O que você tem ensinado para a sua família? O que a gente vê nessa época é que o comércio, eles se aproveitam para vender ovos de chocolates e se aproveitam, dessa movimentação, porque o mundo ele é materialista, o mundo ele é consumista, então ele vai buscar sempre tirar vantagens dessas datas comemorativas, assim como o Natal também, que tiram a imagem do nascimento de Jesus e colocam um Papai Noel. Na Páscoa querem tirar a imagem do nosso Cristo e colocar um coelho. Veja só. Então hoje a gente vai estar falando sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. O que é a Páscoa? Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. E nós vamos ler dos versos 1 ao 14. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um de vocês tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então você convidará, ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Queridos irmãos, Deus falou a Moisés: junta toda a família de Israel, porque está chegando a 10ª praga. O povo de Israel, os irmãos já sabem, eles são descendentes dos pais Abraão, Isaque e Jacó. Deus instituiu uma família. Através de Abraão, ele disse: tu serás pai de multidões. E através dele, a família israelita se constituiu, de forma que cresceram. Mas houve um tempo, na época de José do Egito, que houve uma grande fome na terra de Canaã. E de forma que os israelitas precisavam ir para o Egito para comprar comida. Dali, José se destacou como governador do Egito, ficando abaixo apenas de Faraó.
A família israelita começaram agora a produzir, trabalhar e constituir famílias na terra do Egito. De forma que Faraó não estava no tempo de José, mas outro faraó passou a ver o povo israelita crescendo e vê-los como uma ameaça. E por isso ele escravizou todo o povo de Israel, tornando aquele povo escravo de sua terra. É daí que Deus ele levanta Moisés. Deus está lá através de uma sarça ardente com Moisés, dizendo: Moisés, vai lá a Faraó e diz a Faraó para libertar o meu povo. Depois de 430 anos que o povo estava escravo do Egito. É nesse contexto em que Deus ele chama Moisés e diz a Moisés: Moisés, eu quero libertar o meu povo, mas antes de eu fazer isso, eu vou derramar sobre esta terra a 10ª praga. A 10ª praga era exatamente a morte de todo o primogênito. Até os animais foram incluídos aqui. Para que o povo de Deus fosse liberto desta praga, que seria a morte dos primogênitos, Deus, ele pede para que Moisés fale para o povo para pegar um cordeiro. E nesse cordeiro, ele tinha que pegar do seu sangue e aspergir nas portas, nos umbrais das portas das casas de cada família. O sangue, naquele momento ali, libertava o povo de Israel da morte. Porque o próprio Deus iria passar, o anjo do Senhor iria passar, iria matar todos os primogênitos. É daí que deriva a palavra Páscoa, que do hebraico pechá quer dizer passar por cima. Então, quando o anjo passasse por ali para matar todos os primogênitos de cada casa, e nas casas em que ele visse, nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, era como se fosse refletido para aquele anjo uma mensagem: alguém já pagou o preço. Alguém já foi sacrificado nesta casa. Não precisa matá-lo. O sangue do cordeiro livrava o povo de Israel da morte. Agora, eu quero me ater com vocês ao cordeiro. Porque do versículo 5 ao 11, Deus, ele dá uma descrição de critérios para a escolha desse cordeiro. Será que poderia ser qualquer cordeiro? Ah, vou pegar ali um cordeiro cheio de sarna, que está com a perna quebrada, eu vou sacrificar e vou botar o sangue aqui na porta da minha casa. Será que poderia ser qualquer cordeiro? Será que o sacrifício poderia ser de qualquer jeito? E é interessante os critérios, irmãos, que Deus dá aqui para Moisés falar para o povo. E já aqui de início, o texto nos diz, a partir do versículo 5, que o cordeiro teria que ser, em primeiro lugar, sem defeito. Ou seja, Deus estava dizendo: eu não quero qualquer coisa, eu não quero um sacrifício de qualquer jeito, eu quero que seja um cordeiro sem defeito. Agora, por quê? Porque o cordeiro apontava para Cristo. Cristo é esse cordeiro. Desde o Antigo Testamento, Deus, na instituição da Páscoa, ele revelou o seu próprio Filho. Cristo aqui representa o Cordeiro de Deus que sem pecado, sem defeito, ele foi oferecido para que através do seu sangue fôssemos libertos da morte. O Cordeiro ele tinha que ser sem defeito. 1 Pedro 2:22, Pedro ele diz que Cristo não cometeu pecado algum, nem se achou dolo em sua boca. Ele era perfeito. Ele era santo, como o Evangelho de João, capítulo 21, versículo 9, diz, quando Jesus está chegando para dar início ao seu ministério, João ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento o pecado ele era encoberto. No Antigo Testamento não se tirava pecado, os sacerdotes não tinham esse poder, portanto o pecado era encoberto, o pecado permanecia lá. Mas no Novo Testamento, João ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. E Cristo é esse Cordeiro que veio para nos salvar e nos trazer vida, e vida em abundância. A descrição do Cordeiro perfeito continua. Ele diz que tem que ser macho de 1 ano.
é um cordeiro novinho. Ele não pode ser de 5 anos, velho demais, nem recém-nascido com 1 mês. Tem que ser de 1 ano. Agora, por que tinha que ser macho? Porque, irmãos, Deus criou primeiro o quê? O homem ou a mulher? O homem, Adão, e o responsabilizou por seu pecado. Paulo ele vai dizer em Romanos 5 que o primeiro Adão pecou por sua desobediência, e através dele veio a morte. Mas através do segundo Adão, homem, veio a vida. Por isso que tinha que ser macho, porque apontava para Cristo. O nosso Senhor Jesus morreu muito jovem, com 33 anos de idade, novo. Há quem diga que a vida começa aos 40, né? Imagine você morrer com 33 anos de idade. Cristo, ele é esse cordeiro, sem defeito, novo, que entregou a sua vida para nos trazer vida e vida em abundância. Terceiro lugar, o cordeiro tinha que estar guardado até o 14º dia deste mês, é o que diz o versículo 6. Guardarei até o 14º dia deste mês. É interessante que isso também aponta para Cristo. Os evangelhos relatam o nascimento de Jesus, depois ele aparece aos 12 anos, ensinando na sinagoga aos doutores da lei, debatendo, e depois ele não aparece mais, ele some. A gente não encontra relatos da pessoa de Jesus dos 13 aos 29 anos, ele só vem aparecer com 30 anos. Há especulações de que Jesus estava evangelizando nas aldeias indígenas, de que Jesus fazia parte de um grupo chamado essênios, que buscavam se guardar nas cavernas, mas a Bíblia não demonstra nada disso. Eu acredito que Jesus estava vivendo uma vida comum, como filho de um carpinteiro, tendo sua profissão como carpinteiro e vivendo na comunidade. Deus ali estava guardando ele, preservando. Deus estava preparando o seu filho. Ele não aparece até então, aos 30 anos ele dá início ao ministério. Ele foi preservado por Deus. Em quarto lugar, diz o texto que a congregação de Israel tinha que imolar o cordeirinho. Todo o ajuntamento teria que imolar, teria que se sacrificar. Isso nos chama a atenção, irmãos, porque o nosso Senhor Jesus foi morto pelas mãos de pessoas iníquas. É o que diz Atos 2:23. O texto diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. O que é iníquos? São pessoas injustas, que se opõem à iniquidade, ao que é justo. Cristo, como um cordeiro, ele teve que ser imolado, sacrificado por toda a congregação de Israel. Lucas, capítulo 23, versos 20 ao 24, diz a palavra, que desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, eles quem? Os homens, o povo de Israel, eles gritavam, pode deixar aqui na minha. Eles gritavam, dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Assim como no Antigo Testamento, toda a congregação de Israel tinha que imolar o cordeirinho, no Novo Testamento, todo o povo, o ajuntamento de Israel gritava: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O povo crucificou Jesus. E diz o texto que então pela terceira vez lhe perguntou: que mal fez este? Pilatos pergunta ao povo: de fato nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Pilatos queria apenas castigar Jesus e depois soltar. Depois do castigo, ele volta para Pilatos e Pilatos pergunta mais uma vez para o povo: e agora? E o povo continua: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Diz o texto que eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Mas a gente sabia que antes de Pilato existia um Deus. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo, para que através do seu castigo nós tivéssemos paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo apontava para Cristo. Em quinto lugar, há uma descrição
em que o cordeiro teria que ser imolado no crepúsculo da tarde, isso é, no final da tarde. Os judeus tinham por costume sacrificar o cordeiro no templo na hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Esse era o horário que os judeus, eles faziam os rituais de sacrifício. Então, quando a Bíblia diz hora nona, é às 3 horas da tarde. Hora terceira é às 6 horas da manhã. Certo? Hora sexta é ao meio-dia. E hora nona é às 3 horas da tarde. E assim diz Mateus 27, 45, 46, que por volta da hora nona, diz o texto, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? E Jesus clamando outra vez com grande voz, então entregou o Espírito. Marcos 15, verso 25 e 33 vai dizer que a hora terceira, isto é, 6 horas da manhã, Cristo ele começou a ser ali castigado. Na hora sexta, isso é, ao meio-dia, continuou o seu sofrimento, e do meio-dia até as 3 horas da tarde, o céu se escureceu, o sol não brilhou e a terra tremeu. E foi na hora nona e que ele disse, Pai, a ti entrego o meu espírito. É interessante, irmãos, como tudo isso aponta para Cristo. A descrição do cordeiro em Êxodo 12 dizia que todo o ajuntamento de Israel teria que imolar e no crepúsculo da tarde. Assim foi feito com o Cordeiro de Deus. Assim foi feito com o nosso Senhor Jesus. Ele continua no versículo 7, dizendo que eles teriam que tomar do sangue, que eles tomariam do sangue. O sangue do cordeiro deveria ser colocado nas portas das residências, para que os moradores fossem salvos do anjo da morte. E a mensagem que passava ali era, alguém já pagou a dívida. Aquele cordeirinho que Deus tinha pedido para o povo imolar, sacrificar e colocar nos umbrais da porta, livrou o povo da morte, matando apenas os primogênitos do Egito, dos egípcios. Mas o povo de Deus foi preservado pelo sangue. O povo de Deus foi preservado pela morte do Cordeiro. E assim aconteceu também conosco. O sangue de Jesus, ele nos libertou de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele nos libertou de toda injustiça e nos trouxe vida. O sangue de Cristo, ele foi apropriado pela fé e nos salvou do nosso pecado, da nossa natureza carnal e do próprio Satanás. O sangue de Jesus, ele tem poder. Foi o sangue dele que nos livrou. Agora, por que tem que haver sangue? Porque Levítico, capítulo 17, versículo 11, diz que a vida está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Só haveria vida com a morte de um cordeiro. Só haveria vida com o sangue de um cordeiro. Hebreus 9, 22 diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Tinha que haver sangue, tinha que haver morte, e isso é Páscoa, é a morte do nosso Senhor Jesus, que foi crucificado, que foi moído, que foi maltratado, pisoteado, para nos trazer vida, para nos salvar. A descrição continua no versículo 8. Eles teriam que assar a carne no fogo. Diz que não poderia nem ser crua, nem cozida com água, mas teriam que assar no fogo. Isso representava o derramamento da ira de Deus sobre Cristo, por causa dos nossos pecados. A carne era colocada em um espeto, da mesma forma como Cristo foi colocado numa cruz de madeira, para ser assado, para ser consumido pela ira de Deus,
para nos trazer vida e vida em abundância. Jesus, ele foi colocado no maldeiro para que a ira do Pai descesse sobre ele. Por isso que ele sentiu o abandono do próprio Pai, dizendo: por que me desamparastes? Por que me deixastes? Este foi o sentimento do abandono do Senhor Jesus, que ele sentiu na sua própria pele. O texto nos diz que o Senhor Jesus, ele estava sendo crucificado e ali sentiu as dores. Ele sentiu o próprio Deus tragando a sua carne. Ele estava sendo crucificado, moído, e como Isaías diz, que pelas suas pisaduras fomos sarados, e ao Senhor agradou moê-lo. Foi da vontade de Deus que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fosse crucificado, para que nós tivéssemos vida e abundância. Isso é Páscoa. Não é ovos de chocolate, não é coelho, é Jesus crucificado e ressurreto ao terceiro dia para nos trazer vida. Isso é Páscoa. O texto continua dizendo, no versículo 8, que eles teriam que comer aquela carne assada com pães asmos. Pães asmos é o pão sem fermento. O pão em si ele é suficiente, apenas com trigo. Isso é o pão sem fermento, é o pães asmos, sem malícia, sem perversidade. Isso nos traz uma mensagem, que a vida cristã ela tem que ser vivida em santidade. O pão sem fermento trazia uma mensagem para o povo de Deus, de que eles precisavam ser santos, de que eles não precisavam buscar no mundo coisas para ali acrescentar, para ter uma boa vida. Não, a própria vida em Cristo é suficiente. Mas o texto continua que eles teriam que comer também com ervas amargas, que era um tipo de tempero da época, sempre lembrando das armaduras, das amarguras vividas no Egito. De forma que quando eles comessem aquelas ervas amargas, eles sentissem aquele desconforto no seu paladar, seja quando tomou remédio, né? Quando ele dissolve do Flex, um paracetamol, é aquilo amarga, aquele gosto de fel. Deus estava dizendo para o povo, através dessas ervas amargas, eu quero que vocês se lembrem da amargura que vocês viveram no Egito, dos 430 anos que vocês passaram ali, sofrendo como escravo. Tudo isso era pedagógico. Deus estava ensinando para o povo que eles precisavam se lembrar daquilo ali, para que quando eles chegassem na terra de Canaã, eles pudessem dar valor ao que Deus fez na vida dele. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. A Bíblia também nos diz, em Isaías 53, versículo 10, que, todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. O sacrifício do Cordeiro, ele seria perfeito, ele seria completo e seria suficiente. O texto diz: comam tudo, a cabeça, as pernas, a fressura, nada deixareis, e o que sobrar queimá-lo-eis. O sacrifício teria que ser completo, não poderia sobrar nada. O sacrifício teria que ser perfeito, tem que comer de tudo, comam tudo, cabeça, as fressuras e as pernas. E o sacrifício teria que ser suficiente, não deixa sobrar nada. E o que sobrar, no outro dia, queimem. Tudo isso para nos salvar, tudo isso para nos trazer vida e vida em abundância. Êxodo 12, 46 diz: o cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Lembrem-se que no momento em que Jesus estava sendo crucificado, a terra tremeu, relâmpagos, trovões, os soldados têm medo e querem ir embora. E aí um deles diz: apressem a morte. Apressar a morte era quebrar
a perna do crucificado, para que ele não viesse mais a se sustentar e ali caísse e ele não tivesse mais como respirar. Ele morreria ali asfixiado. Quando eles chegam em Jesus, eles observam que Cristo já estava morto e daí não lhe quebram as pernas. É interessante porque Deus diz aqui que o cordeiro que eles pegassem para sacrificar não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrado. Tudo isso apontando para Cristo. Eles não quebraram os ossos do nosso Senhor, porque Jesus ele teria que morrer por hemorragia. O seu sangue ele teria que ser derramado. É então que o soldado pega uma lança e penetra essa lança ao lado do peito de Jesus. E a Bíblia diz que ali sai água e sangue. Jesus ele teria que morrer tendo o seu sangue aspergido. Como é que se mata uma galinha? Tem que dar o golpe no pescoço. Tem que derramar todo o sangue, senão a carne ela fica ruim. Irmãos, da mesma forma foi Cristo. O sangue teve que ser colocado para fora. Teve que ser aspergido. Porque esse sangue, ele foi derramado para os seus. Para que nós tivéssemos vida em Cristo. Veja o texto. Salmo 34, 20 já apontava para Cristo. Preservar-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. Já dizia o salmista. Agora o que diz João 19, 31 e 33? Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, porque o cordeiro tinha que ser perfeito. Ele não poderia ter os seus ossos quebrados. Cordeiro sem defeito. E assim foi. No versículo 11 de Êxodo, capítulo 12, o texto nos diz que depois de aspergir o sangue e amanhecer o dia, eles teriam que estar preparados para, como peregrinos, sair daquela terra. Sandálias nos pés, cajado nas mãos, comam à pressa, porque é a Páscoa do Senhor. Sejam rápidos. É o que o texto nos diz. Eles teriam que fazer todo esse ritual e já estarem prontos para fugir. Comam à pressa, saiam do Egito, fujam, não olhem para trás, é a Páscoa do Senhor. Eles deveriam celebrar ali a Páscoa com o espírito de partida imediata para uma viagem, como um peregrino que tem uma longa jornada pela frente. Portanto, não deveriam carregar muito peso. Eles deveriam seguir adiante. Eles deveriam deixar tudo para trás e seguir em frente. Quando Cristo nos chama, a gente não pode olhar para trás. Você tem que sair depressa deste mundo. Você tem que deixar o pecado às pressas, porque isso não presta para você. Você já viveu muito tempo no Egito. Saiam! Lucas 19 diz que Jesus estava caminhando e viu Zaqueu. O que foi que Jesus disse para Zaqueu? Desce, Zaqueu, depressa, vem! Porque hoje haverá salvação na tua casa. Tem muita gente que está perdendo tempo no mundo. Tem muita gente que está praticando pecado no mundo, vivendo os prazeres do mundo e se esquecendo de que há vida em Cristo. Uma alegria circunstancial. Deus, Ele não quer isso para você. Deus, Ele diz hoje para a tua vida, deixe o Egito. Saia. Você já viveu tempo demais no mundo. Cristo, Ele tem pressa em te salvar. Cristo, Ele tem pressa em te libertar, porque você não sabe qual será o dia de amanhã. Você pode tanto estar aqui hoje, como amanhã não estar. Só basta o teu coração parar de bater. Só basta o oxigênio não chegar mais no cérebro, que nada mais funciona. Por isso, Cristo, Ele tem pressa de salvar você. Isso é Páscoa, é salvação, é libertação da escravidão. Assim como o povo saiu dos 430 anos do escravo do Egito, Deus, Ele quer tirar você da escravidão do pecado, para libertar você e trazer vida para a sua vida, vida verdadeira. Desce depressa,
Não olhe para trás, não perca a oportunidade da tua salvação. Deixe as coisas do Egito para trás. O mundo não é o seu lugar. Versículo 12, irmãos. O texto nos diz que Deus iria passar por ali. É daí que vem a palavra Páscoa. Fechar no hebraico, passar por cima. Ele iria passar, iria ferir e executar juízo. Mas quando o anjo visse o sangue nos umbrais da porta daquelas casas, ele ia passar por cima e livrar aquela casa, aquela família da morte. Foi um ato de graça de Deus em poupar o povo de Israel. Foi um ato de graça do Senhor. Deus ele poderia ter matado aquele povo novamente, com um dilúvio, como fez com Noé, com a geração de Noé. Deus ele poderia ter matado aquele povo com fogo. Ele é justo. Ele é soberano. Mas Deus ele escolheu salvar, trazer vida para aquele povo. A justiça de Deus foi executada na cruz, irmãos. O Pai feriu e executou o juízo em seu próprio Filho para nos salvar. Deus ele deixou de executar juízo no povo de Israel e escolheu seu próprio Filho. A justiça de Deus, a ira de Deus, ao invés de ter recaído sobre nós, recaiu sobre o seu próprio Filho. Por isso que no jardim do Getsêmani, ele orou dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Cálice é sangue, sangue é sofrimento, sofrimento é morte. Ele estava dizendo: passa de mim esta morte, passa de mim esta dor. Que dor? A dor da ira de Deus, do Pai, sobre ele. Ele sentiu as dores no seu próprio corpo e na sua alma, por receber o cálice da ira de Deus em sua própria vida. O próprio Deus derramou do cálice da sua ira, mas ele preferiu fazer a vontade do Pai. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Versículo 14, aqui eu já estou concluindo. O texto diz que aquele momento do sacrifício do cordeiro, aquele todo o ritual, iria servir de memorial, para que eles celebrassem como solenidade ao Senhor. E isso aponta para a ceia do Senhor. O que estava descrito lá em Êxodo capítulo 12, apontou para Cristo. E Cristo apontou para a ceia. O cristão não tem dia santo. Santo é o Senhor. Não existe semana santa para os cristãos. Se tivéssemos que ter que um dia santo, seria o domingo, o dia do Senhor, pois ele ressuscitou no domingo. Aqui, meus irmãos, tudo apontou para Cristo. E na semana da Páscoa, Jesus ele se reuniu com seus discípulos. Antes de ser crucificado, ele disse que esta noite seria a última noite dele ceando com os seus discípulos, pois ele iria consumar a obra que haveria de fazer. Era de entregar a sua própria vida. E na ceia, ele disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Sabe aquele cordeiro? Aquele cordeiro sou eu. E por símbolo disso, está aqui o pão. Comei em memória de mim. Aqui está o cálice. Sabe aquele sangue do cordeiro que vocês teriam que botar nos umbrais da porta? Esse sangue é o meu. Comei, bebei do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Agora veja, tudo isso é símbolo. O cristão não é canibal, tá? Ele não está falando ali literalmente para a gente comer da própria carne e beber do sangue de Jesus, não. Tanto é que aqui é pão e suco de uva. É um símbolo para trazermos a memória. Versículo 14, Êxodo 12. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor por todas as gerações. Ah, pastor, mas eu não posso comer carne não. Que conversa, irmão. Pode comer carne, peixe, ovo, salsicha. Deixe disso. Isso foi fruto da mentalidade da igreja católica. Tudo isso para enganar os fiéis, como até hoje enganam. Sabem da verdade e não pregam a verdade para os fiéis. E a mesma Bíblia que está aqui que eu li, é a Bíblia deles também. Na Idade Média foram muitas mentiras disfarçadas de verdade,
para enganar o povo. Infelizmente isso continua até hoje. A Páscoa é Cristo. E a ceia é um ato em memória do Senhor, onde aqui Ele nos oferece da sua graça, nos oferece do seu corpo e do seu sangue. Isto é a Páscoa do Senhor. O que isso nos ensina? Em primeiro lugar, que nós éramos escravos do pecado e agora somos libertos em Cristo Jesus. Segundo, que a Páscoa apontava para o sangue do Cordeiro Pascual. Terceiro lugar, isso nos ensina a termos uma consciência do perdão de Deus mediante os pecados do seu povo, porque um dia Ele tinha substituído por um cordeiro para que não morrêssemos e pudéssemos viver. Quarto lugar, não devemos mais celebrar a Páscoa como os judeus celebram, pois tudo era sombra do corpo de Cristo. Veja o que diz Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17. Aqui eu vou lhe provar, porque não existe mais Semana Santa, não existe ritual judaico, não existe mais sábados, esse negócio de guardar sábado, né? Não existe. Veja comigo, Colossenses 2, 16 e 17. Isso aqui é Paulo falando para a igreja. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, Páscoa, lua nova, seja o que for. Porque tudo isso o quê? Comida, bebida, festa ou rituais, tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A palavra sombra aqui apontava para Cristo. No Antigo Testamento, através dos rituais das festas, Cristo estava ali, não com o seu corpo, mas a sua sombra. Uma sombra, ela é uma realidade? Não. Uma sombra não é uma realidade. Uma sombra é uma imagem de algo. É uma projeção de algo. Se eu estou andando aqui e a minha sombra está ali, a minha sombra não sou eu. Eu estou aqui, mas a minha sombra está projetada ali. No Antigo Testamento, a sombra de Cristo passava pelas festas, pelas Páscoas, pelos rituais. Tudo apontava para Cristo. Era sombra. Tudo isso tem sido como sombra. A Páscoa era sombra. Uma vez que Cristo já veio das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Cristo já chegou, eu não preciso mais de Semana Santa. Cristo já veio. Não tem mais isso de comer peixe, como que você quiser. Cristo já veio. Eu não preciso mais guardar o sábado. Aliás, o próprio Senhor Jesus disse que o sábado, que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Atos capítulo 20, versículo 7, diz que a igreja passava a se reunir no primeiro dia da semana. Atos 2,42 diz que eles se reuniam para partir o pão no primeiro dia de semana. Qual é o dia da semana hoje? O primeiro dia é o domingo. Sábado é o sétimo. Então não existe mais. Cristo já veio, hoje nós temos a realidade. Hoje a igreja não enxerga mais pelas sombras, mas enxerga através de Cristo. Uma vez que temos Cristo, tudo isso cai por terra. Todos esses rituais de cerimônia, o único ritual ou cerimônia que existe hoje são as ordenanças do Senhor Jesus. Batismo e ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um ritual que aponta para Cristo. Por isso, meus irmãos, a Páscoa, ela aponta para Cristo, para a sua morte e a sua ressurreição. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.